Eu quero trazer aqui um assunto para a nossa reflexão, que fala sobre o perigo nas faculdades teológicas. Há um grande perigo nas faculdades pelo fato de distorcer a Bíblia, não ter uma base de compromisso com as escrituras. Procuram sempre distorcer, procuram sempre mudar alguma coisa, procuram sempre desfazer das verdades bíblicas. E neste tema temos aqui o perigo na teologia, um alerta para tomar cuidado com os historiadores. Os historiadores estão trazendo algo antibíblico, extra-bíblico. Não é um assunto bíblico. Quem estuda a palavra de Deus, quem medita nas Escrituras, vê que há uma divergência entre a Bíblia e as faculdades teológicas. Temos aqui como base para este tema o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18, que nos diz assim: Porque eu testifico a todos que aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aqueles que aumentar ou diminuir serão tirados o direito de entrar no céu de glória, na cidade santa. Há uma grande preocupação aqui para nós cristãos, porque o objetivo da igreja é chegar no céu. O objetivo da igreja é agradar ao Espírito Santo. O objetivo da igreja é servir a Jesus, é se preparar para o arrebatamento. Se não tiver este objetivo como base de vida cristã, está iludido, está buscando algo que não tem sentido. Nós não estamos buscando um bom preparo para distorcer a palavra. Há um ensinamento bíblico que nós não podemos ser contra as verdades de Deus. As verdades de Deus precisam ser esclarecidas, precisam ser zeladas, precisam ser ensinadas, mas estão deixando de lado as verdades da palavra de Deus e estão trazendo inovações e estão conquistando muita gente. E isto aqui é um perigo, o qual Deus, pela sua misericórdia, nos manda que nós tragamos este tema aqui de grande importância. No livro de 1 Timóteo, capítulo 3, vai dizer o seguinte: Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Nós estamos em uma era muito difícil, onde as faculdades teológicas têm trazido distorções. E interessante, cada teólogo tem uma visão, cada teólogo tem uma explicação, cada teólogo quer trazer algo novo, quer trazer uma nova descoberta. E isto é um grande perigo para a saúde da Igreja de Cristo. Há um grande perigo quanto isso.
A Bíblia é somente uma. Hoje temos várias traduções. Para quê? Uma só não é suficiente, está atrasada, está traduzida para o português de forma errada. A Bíblia, que é a verdade de Deus, está sendo perseguida por pessoas sem senso espiritual. Não se lembram, não se preocupam que a Bíblia vai dizer que o diabo é o pai da mentira, em João 8,44. Vai dizer que ele tem o objetivo de distorcer a verdade, de desfazer da verdade de Deus, como ele fez com Eva e com Adão lá no Jardim do Éden. Deus disse que se comesse, morreria. A serpente, que é o diabo, disse que não era verdade, que se comesse não morreria, se tornaria igual a Deus. E, lamentavelmente, a verdade de Deus para Eva e para Adão parecia uma mentira. Deram crédito à mentira e não deram crédito à verdade. Qual o resultado de Adão e de Eva? Perderam a intimidade com Deus, perderam o direito de estar no paraíso e perderam suas vidas. A Bíblia vai dizer em Gênesis, capítulo 5, vai dizer 5, versículo 4 e o 5. Gênesis 5, versículos 4 e o 5 vai dizer assim: E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Deus havia dito que se comesse, morreria. A serpente disse que se comesse, não morreria. Quem estava com a verdade? O que trouxe a desobediência a Deus para o mundo? Consequências trágicas, que até hoje a humanidade sofre com as consequências do pecado. Pessoas que nascem nesse mundo não têm uma razão de viver porque a sua vida é um tormento. Esta é a consequência da mentira. E com base nesta verdade que o diabo é o pai da mentira, que ele é inimigo do evangelho, ele distorce a palavra de Deus, que ele se transfigura em anjo de luz e os seus ministros se disfarçam em ministro da justiça. Esta verdade está sendo encoberta por servos do diabo, obreiro de Satanás, nos púlpitos de muitas igrejas, distorcendo a palavra de Deus e trazendo mentiras, trazendo heresias, trazendo distorções, aberrações para o meio cristão. E o pior é que está sendo abraçado pela liderança que já está dominada pelo anticristo. O que se fala hoje é teologia, é ciência, histórias, arqueologia, idiomas gregos, hebraico. Uma aberração entrou na igreja e os obreiros têm que aceitar, têm que continuar levando esta visão para as igrejas. Os obreiros aprendem nas faculdades, são contaminados e vêm para contaminar a igreja. E aqueles, tem muitos que são meninos, eles se formam, entram em grandes graduações teológicas e são respeitados e têm acesso livre aos púlpitos das igrejas. E os verdadeiros cristãos estão sendo obrigados a aceitar as inovações, as explicações, aceitar eles desfazerem da base do Evangelho, que é a verdade da palavra.
E aqueles que aceitam, que querem honras, querem ser amigos de líderes, querem ser também um dos líderes, tem que entrar nesta linha de raciocínio, onde a Bíblia para muitos está ultrapassada, está errada. Desfazem da palavra de Deus. Mas está escrito que nos últimos dias a corrupção, a frieza, o engano se envolveria no meio cristão. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Não existe duas verdades. Não pode existir duas doutrinas, ou várias doutrinas como há. Cada igreja criou as suas próprias doutrinas. E quem não tem base nas escrituras estão aceitando, estão concordando e estão ensinando as doutrinas de cada ministério, cada igreja. Tem alguém errado. Se um fala uma coisa, outro fala outra. A Bíblia é a palavra de Deus, mas muitos estão distorcendo. É lamentável. Até igrejas que tinham respeito, tinham crédito como igreja, que reprovavam as seitas, se misturaram. E hoje está falando uma língua só. Mas a igreja do arrebatamento ainda está firme nas verdades bíblicas. Não mudou, não perdeu a essência e não desistiu das verdades da palavra. Muitos estão se deixando levar por falsos ensinadores. Temos aqui também uma grande verdade que a teologia ensina, que um grande historiador, ou o maior historiador, que é muito comentado e muito respeitado e muito acreditado nas faculdades teológicas, é Flávio Joséfo. Mas se nós pesquisarmos quem era Flávio Joséfo, ele não era cristão. Que verdade há, que explicação há para aqueles que não têm o Espírito de Deus? A Bíblia diz que para o mundo não pode receber este Espírito, o Espírito de Deus, somente aqueles que aceitam Jesus. Como pode um homem explicar, trazer algo para dentro das igrejas, o qual nem cristão ele era? Já começa a mostrar que tem algo errado. Mas ele é muito respeitado por pastores, por grandes estudiosos, porque eles não buscam a essência da palavra, não buscam a revelação do Espírito Santo, eles buscam as histórias que contam, os mitos, as lendas. Hoje, para se entender a Bíblia, os historiadores, os professores de faculdades teológicas, eles estão dizendo que nós temos que saber para quem foi escrito, em que época, qual era o costume da época, e está arrancando a essência da verdade do Evangelho. A Bíblia é para todas as épocas. A Bíblia não fica ultrapassada, não envelhece. Os países, as culturas, os costumes têm que se submeterem à palavra de Deus. Não a Bíblia se submeter aos costumes dos países. Costumes e cultura são criadas pelos homens. As suas práticas de vida, as suas religiões, as suas histórias, cada um tem uma origem, mas todas as nações precisam urgentemente se submeterem à verdade da palavra. O que é pecado no Brasil é pecado na Escócia. O que é pecado no Brasil é pecado na Alemanha. O que é pecado no Brasil é pecado nos Estados Unidos. Mas a verdade está distorcida. Estão ensinando que nós temos que respeitar as culturas e os costumes dos povos. Mas a Bíblia não precisa ser respeitada. Tem algo errado aí. Outra coisa que nós temos aqui para trazer nesta reflexão bíblica é dizer que quando houve a rebelião no céu, em Apocalipse 12, versículo 7 até o 9, vai dizer que houve uma rebelião no céu, o diabo fez uma guerra contra Deus e com certeza perdeu e foi expulso para o abismo. E no abismo ele formou o seu império, o seu reinado, o reino das trevas, qual Jesus disse que o diabo é o príncipe deste mundo, príncipe das trevas.
E ele tem seus liderados, que são os demônios. E eles se disfarçaram para enganar a humanidade, se disfarçaram em deuses. E tem vários deuses, são infinitos, muitos, milhões e milhões. Não dá para descrever todos eles. Mas nós queremos trazer aqui como base este deus grego chamado Hermes. Se você estudar quem é o deus Hermes, ele é o protetor dos ladrões. Hermes, ele é conhecido na mitologia grega como o intérprete de textos que a humanidade não consegue entender. Hermes, ele explica os textos, as literaturas mundiais, a ponto de, nesta armadilha que se chama faculdade teológica, Hermes é muito respeitado dentro das faculdades teológicas. Foi criado a hermenêutica, que tem por origem Hermes. Como Hermes é o intérprete dos textos, a hermenêutica é a forma correta de se interpretar os textos bíblicos. Imagina, um deus grego, na verdade um demônio disfarçado em um deus, interpretando a Bíblia para crentes, para pastores, para evangelistas, que é uma vergonha, é uma decepção para o evangelho. Um evangelista, um pastor, um presbítero, homens que foram levantados por Deus, como diz em Efésios 4, que Jesus ele levanta pastores, doutores, profetas, para cuidar da igreja, para edificar a igreja, para alimentar a igreja, para preparar biblicamente, com o objetivo de se preparar para o dia de Cristo. Estes homens estão aprendendo com Deus Hermes a interpretar os textos bíblicos. Como o Hermes é um demônio e não tem comunhão com o Espírito Santo, que o Espírito Santo é o mestre da igreja, é o guia da igreja, estão trocando o Espírito Santo, que revela a verdade do Evangelho, para aqueles que se consagram, que oram e que são submissos à palavra de Deus. O Espírito Santo ensina a Bíblia, porque o Espírito Santo é o único que tem acesso a Deus e aos homens. Ele se comunica com Deus, com essas profundezas de Deus, e conhece o espírito do homem. Então, quem explica a palavra é o Espírito Santo. Mas, nas faculdades, não é o Espírito Santo. Eles falam abertamente que não pode espiritualizar a Bíblia. Dizem que as faculdades teológicas não é igreja, é uma escola, é uma faculdade. Não pode misturar as coisas espirituais com uma faculdade. O que é que um cristão vai fazer em um lugar deste? Aprender com quem? Com homens, com ateus, com padres, com pessoas que são viciadas em cigarro, em bebidas, pessoas que desviados, mas têm uma graduação, têm uma formação. Ele é uma pessoa apta a dar aula em uma faculdade, como qualquer uma outra. Mas a faculdade teológica deveria ter uma exceção. Só se poderia dar aula crentes. E deveria ter uma avaliação sobre os mestres que dão aula nas faculdades. Ver se ele tem base nas Escrituras. Mas como a Bíblia diz que nos últimos dias a corrupção, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 9, vai falar da corrupção dos últimos dias. Homens rebelados, sem temor, sem o Espírito, sem a graça de Deus, trazendo suas aberrações, suas doutrinas para dentro das igrejas. E nas faculdades está superlotados de homens que reprovam as explicações dadas pelo Espírito Santo. Por quê? Estão aprendendo com Deus Hermes, o intérprete dos textos. Então, Hermes não tem o Espírito Santo, não provém de Deus. E o que ele tem como base para explicar a Bíblia? Junta historiadores, criam histórias, onde nós vamos aqui mostrar na Bíblia que
não tem base, não tem apoio para se dar crédito a fábulas, a lendas e a mitos. Está fora da palavra. Então, o deus Hermes, considerado pelos gregos, ele é um intérprete da Bíblia. Ele é o intérprete dos textos. Então, ele usa historiadores, idiomas, costumes, cultura, arqueologias. Por quê? Não tem o Espírito Santo. Ele vai explicar a Bíblia pelo Espírito Santo como? É por isso que não concordam. Os cristãos tementes a Deus, espirituais, transformados, que têm uma mente aberta para entender as Escrituras, eles não concordam com as faculdades teológicas, com as explicações das faculdades teológicas. Então, as faculdades teológicas, como cresceram e assumiram a liderança das igrejas, elas reprovam os cristãos, chamam de religiosos, exagerados, ultrapassados, santarrões, os das faculdades teológicas. Aqui no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 45, vai dizer: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então Jesus, ele trouxe explicações, ele trouxe esclarecimento para que os discípulos pudessem ser abertos às suas mentes para entenderem as Escrituras. Não é todo mundo que entende. Não é todo mundo que tem o Espírito. Não é todo mundo que tem um conhecimento genuíno das Escrituras. E com isso eles têm bombardeado as igrejas e têm matado muitos obreiros que antes criam na palavra. Hoje deixaram de crer na palavra e crer nas faculdades. Antes eles eram guiados pelo Espírito Santo. Hoje trocaram o Espírito Santo por professores de faculdades teológicas. Por isso que há essa distorção doutrinária. Várias doutrinas, vários costumes entraram na igreja. Então, pelos costumes, que tem que ser respeitado, e costume não é doutrina para os teólogos das faculdades, então o que era pecado para a igreja, que a Bíblia diz que é pecado, hoje não é mais. Hoje pode tudo, porque é costumes, é cultura. E aqueles que não têm temor a Deus e querem amizade com a liderança, querem também ser um dos líderes, eles se submetem, acreditam e repassam isso para as igrejas. Quantos pastores, evangelistas, presbíteros, professores de escola dominical, doutrinadores, mestres da igreja, que o Espírito Santo capacitou para ser mestre, para ensinar, mudaram os seus ensinamentos e estão trazendo falsas explicações para a igreja. Mas isto vai ter um acerto de contas. O dono da igreja, que está vendo a sua igreja misturada com o mundo, porque os líderes, a maioria deles estão liberando, e se quiser ser um dos líderes, tem que falar a mesma língua deles, está distorcendo as verdades da palavra de Deus. A igreja de Cristo não se alimenta de histórias, mas sim das explicações da palavra de Deus. Existe um perigo nestas lendas, nestes mitos e nestas fábulas. Nós temos uma explicação sobre a ciência que desfaz das verdades bíblicas. A ciência, nas faculdades teológicas, elas desfazem. Elas não podem comprovar as verdades bíblicas, porque não tem o Espírito Santo para revelar, não tem um entendimento. A ciência, ela tem o objetivo de desfazer de mitos, de histórias, porque não tem a essência. Os estudiosos científicos não comprovam o que muitas coisas a Bíblia diz. Então, para ele, a Bíblia não é verdade, porque deixa de acreditar na Bíblia para acreditar na ciência que as faculdades teológicas ensinam. Temos aqui a ciência
E a Bíblia? Será que a ciência pode provar que Maria ficou grávida do Espírito Santo? Será que as faculdades têm base para provar isso? Não tem. Como pode uma virgem pura engravidar sem ter tido contato com nenhum homem? Não tem explicação. Então, para muitos, não é verdade. É mitos. Está desfazendo daquilo que a Bíblia diz. Outra coisa, como a ciência pode provar que existe um céu de glória, onde Deus habita, onde tem o seu exército celestial, onde tem os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, onde tem os anciãos de dias. Como provar pela ciência? A ciência ela tem que ter prova. Tem que ser pela fé. A Igreja de Cristo não vive por lógica, por estudos seculares, por bases da terra para provar uma existência eterna no céu. A ciência não pode provar, então não acredita. Outra coisa, como a ciência pode explicar o poder da oração, as curas, as ressurreições de pessoas que estavam mortas e alguém orou e alguém ressuscitou? Alguém estava deficientemente físico e a oração fez com que a pessoa ficasse sã. Como pode explicar? A ciência não tem base para isso. Como pode a ciência explicar que o cristão sente a presença de Deus? Como pode explicar o batismo no Espírito Santo, o falar em novas línguas, o revestimento de poder? Isso a ciência não tem base. Como pode explicar a vinda de Jesus? Como a ciência pode explicar os sinais que estão mostrando que Jesus está voltando? A ciência das faculdades teológicas não tem base para isto. Então, este tema aqui, o perigo da teologia, é algo que é muito necessário que se fale, porque as faculdades teológicas tiraram da vida de muitos o poder da palavra, as revelações da palavra, as explicações do Espírito Santo, e lamentavelmente muitos têm acreditado e têm morrido espiritualmente, como Adão e Eva morreram, dando crédito às mentiras. Temos aqui também, em 1 Timóteo, um alerta aqui: cuidado com as histórias, com as lendas e com os mitos que são contados nas faculdades teológicas. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, vai nos dizer assim: nem se dê a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. As fábulas são histórias, lendas, mitos, que os historiadores têm trazido. Querem explicar a Bíblia através de fábulas, e Paulo mandou uma carta para Timóteo dizendo: não se entreguem, não se deem, não aceite fábulas ou genealogias intermináveis. Tem pessoas que estão estudando, tentando explicar algo que o Espírito Santo não revela, que não tem base nas Escrituras. Querem explicar coisas extra-bíblica, fora da Bíblia, antibíblica, que não tem base nas Escrituras. E está sendo alcançado muitos obreiros. Temos aqui também 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, vai nos dizer assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Rejeita as fábulas, as histórias, os contos, os mitos que os historiadores estão contando. E exercita-te, sabe o quê?
na piedade. A piedade é compromisso com as coisas santas, é compromisso com as revelações da palavra, é compromisso com as coisas de Deus, as coisas espirituais. Rejeita as fábulas, as histórias, os historiadores que estão aí explicando o que a Bíblia não confirma. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, vai dizer assim: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Muitos se desviaram da verdade. Os ouvidos não aceitam mais as verdades da palavra. Acreditam em fábulas, em histórias, em historiadores, em Flávio José, que conta histórias. Ele sabe tudo. Parece que ele nasceu antes de Cristo. Parece que ele é antes de Deus. Parece que ele é antes de Gênesis. Ele sabe tudo. Ele estava lá. Ele viveu. Parece que quem viveu esta história antes de Cristo, antes da Bíblia, antes de Adão, antes do pecado, parece que quem conhece detalhes é o diabo. O diabo é espírito. Ele é criatura de Deus antes de Deus criar a terra. Antes de Jesus vir. Então ele sabe de muitas histórias. E os historiadores estão tendo tanto crédito no meio evangélico que é uma vergonha para os obreiros desprezarem as revelações da palavra, os esclarecimentos bíblicos, as revelações espirituais e dando crédito a historiadores. É uma vergonha. No livro de Tito, capítulo 1, versículo 14, vai nos dizer o seguinte: não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviaram da verdade. Fábula judaica? Está muito claro isso aqui, não está? Existe nas faculdades teológicas, existem livros e livros falando de cultura judaica, costume judaico. E é muito aceito no meio dos obreiros que hoje são os doutores da igreja. Os que ensinam aquilo que a Bíblia não ensina. Eles não dão mais ouvidos à verdade. Eles dão ouvido às fábulas judaicas, costume judaico. As faculdades ensinam que para acreditar na Bíblia, para entender a Bíblia, tem que estudar a cultura judaica, as fábulas, o qual Paulo mandou a carta para Tito dizendo que tome cuidado. Não aceite, não dê ouvidos às fábulas. Por darem ouvido às fábulas, é que a essência do Evangelho está sendo misturada com heresias e está sendo ingerida pelos líderes, por obreiros e, lamentavelmente, pela igreja. Isto é uma estratégia do anticristo para corromper a igreja, tirar a essência do Evangelho, a essência da palavra. Aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Olha o que a Bíblia vai dizer. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pedro, os apóstolos, eles não contavam histórias. Eles não viviam cultura e costume judaico. Eles explicavam, eles transmitiam, eles pregavam, eles escreveram, como Pedro escreveu 2 cartas na Bíblia. Ele contou o que ele viu, o que ele viveu, a sua experiência com Cristo, o que o Espírito Santo fez na vida dele. Ele não ensinou fábulas. Porque está dizendo aqui, porque não vos fizemos saber a virtude e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Fábulas artificialmente, histórias, contos, mitos que foram contados nas faculdades e mudaram
a essência do Evangelho. É muito lamentável a situação da igreja, dos obreiros que estão sendo controlados pelas faculdades teológicas. Falar em faculdade teológica parece que está tocando, está pecando ou é um emocionado. Não se pode mais tocar, falar dos falsos mestres, porque se torna um rebelado, um herege. São vistos como hereges aqueles que reprovam as faculdades teológicas, reprovam as aberrações, as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, os falsos mestres, porque ser hoje um doutor, um bacharel em teologia é muita coisa. Mas, encerrando aqui, queremos aqui deixar um versículo aqui de 1 Coríntios 8, versículo 2. Vai dizer assim: e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Se alguém pensa que sabe, que é um ensinador, só ele consegue explicar, que quem não fez faculdade teológica é um leigo, é um analfabeto, quem não terminou os estudos, quem não tem um curso superior, quem não tem um diploma dado pelos homens, as suas palavras não têm poder. E acham que são os conhecedores. Existem teólogos que só eles querem falar. Tudo que se fala, que se comenta, ele quer explicar. Sabe o que é isso? É a inspiração do deus Hermes, do demônio da Grécia, que se transfigura em um deus, conhecido como Hermes, que é o intérprete dos textos que a humanidade não consegue entender. Até da Bíblia, o deus Hermes, demônio Hermes, ele quer explicar e inspira esses obreiros, meninos, sem uma vida de transformação, porque existem obreiros que o mundo e a igreja não faz diferença. Existem obreiros que a doutrina sobre o casamento não tem efeito, é mentira, é costumes, é cultura, e estão assumindo os púlpitos das igrejas. Cuidado com os falsos teólogos, os falsos mestres. Sejamos crentes bereanos. Atos 17, versículo 11 vai dizer que os bereanos ouviam Paulo ensinar, mas ia conferir na Bíblia. Se não tivesse na Bíblia, não seria aceito. Ainda bem que era o apóstolo Paulo que estava ensinando na igreja de Bereia, porque outros que passaram lá passaram vergonha. Mas hoje, quem dera se nós fôssemos crentes bereanos para conferir, analisar, revisar nas escrituras o que os pastores, os professores, os que a revista da escola dominical estão ensinando. Muito perigoso. E está ganhando a muito. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3, vai dizer que muitos falsos mestres, falsos ensinadores estão no nosso meio. Vai dizer assim, segundo Pedro 2, do 1 ao 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, suas distorções, suas aberrações, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. A verdade hoje é perseguida, é zombada, é desfeita. E por avareza, amor, dinheiro, farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormida. Muitos estão seguindo as dissoluções, as distorções, as mudanças doutrinárias. Estão deixando o Espírito Santo pelos professores de faculdade.
Meu Deus. Estão deixando a aprovação de Deus pelos diplomas dados por homens. Doutores, conhecedores demais, sabe tudo, explica tudo. Só não aceita a revelação da palavra. Cuidado, crente. Cuidado, pastor. Cuidado, professor de escola bíblica dominical, ensinando as lições para a igreja, que as faculdades teológicas tomaram conta das escolas bíblicas, nas lições, e estão distorcendo tudo aquilo que foi ensinado. Eu tenho uma revista aqui de escola bíblica dominical falando sobre casamento. A revista antiga reprova o segundo casamento sem a pessoa ser viúva. Mas eu tenho uma revista aqui atual que está dizendo que o cristão pode se casar mesmo sem ser viúvo. E você tem acreditado, e você tem ensinado, você está desafiando ao mestre da igreja, que é o Espírito Santo. É uma blasfêmia, é uma desfeita aos ensinos que o Espírito Santo trouxe para a igreja. Mas o dono da igreja está vindo aí. Aqui fica este alerta. O perigo na teologia, o perigo nas faculdades teológicas. Cuidado com os historiadores que contam fábulas, onde nós vimos aqui na Bíblia que devemos nos afastar, rejeitar e condenar. Que Deus abençoe. Queremos pedir aqui, na conclusão, aqui no encerramento, compartilhe este vídeo. Passe para pessoas que você acha que é necessário ouvir esta mensagem. Passe para o seu pastor, passe para o seu professor de faculdade teológica e entre em comentário conosco aqui, abaixo aqui no vídeo, que nós vamos comentar, responder e explicar, tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.